Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre um erro muito fatal, muitas vezes não percebido pelos empresários, pelos empreendedores, quem está começando, quem quer lançar um produto novo ou um serviço dentro do mercado e acaba não fazendo esse ponto que a gente vai falar aqui hoje, que é não validar o seu produto ou seu serviço antes de começar um negócio. Mesmo você que já tem aí o seu negócio, quando você vai lançar algo, você precisa validar isso. Esse é um erro muito grande, muito comum dentro dos empresários que acabam aí perdendo muitas vezes dinheiro, perdendo tempo e em muitos casos acaba até fechando a empresa ou até não iniciando o negócio e aí finalizando com um prejuízo muitas vezes muito grande. Nós vamos falar sobre esse assunto, você vai entender bastante ao final desse vídeo aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então se eu fosse você, eu ficava até o final porque a gente coloca aqui muita dica prática para você. Afinal de contas, aqui é um papo de empreender, é de empreender para empreender, é de empresário para empresário que quer te ajudar aí nos seus negócios. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, problema. Qual é o grande problema dentro dessa lógica da falta de validação do produto ou do serviço? Quando a gente fala produto, é tanto o bem quanto o serviço, tá bom? Para você entender, tanto faz aqui a lógica do conceito que a gente vai passar para você aqui. Problema, muitos empresários buscam lançar produtos de forma perfeita, de forma já pronta. Isso não acontece, você tem que parar com essa mentalidade, com esse paradigma, com esse conceito que você acredita que precisa estar perfeito para ir para o mercado. Você precisa ter um mínimo aceitável que resolva a vida do seu cliente. Esse é o grande propósito. Se você tem uma inteligência artificial, se você tem uma planilha de Excel que resolve, isso não importa, porque você consegue lançar sim um produto numa planilha de Excel. Muitas startups, muitas empresas, muitos negócios surgiram numa planilha de Excel. Ok? Então você precisa captar essa mensagem aqui e começar a colocar no mercado rapidamente aquilo que você quer implementar. E ir testando, entendendo e aí de fato conhecendo esse público da forma com que ele quer que você resolva o negócio. Não é você que resolve, é o teu cliente ou o teu possível cliente que vai te dizer isso. Essa falta de validação com o público-alvo, ela faz um prejuízo muito grande, ela faz um desperdício de tempo muito grande dentro das nossas empresas. E aí você tem que buscar, de uma maneira, colocar isso no seu dia a dia, que é testar o quanto antes, errar o quanto antes, para poder te ajudar aí no caminho certo. Por isso que eu sempre falo que muitas vezes o que nos direciona são os nossos erros, são as nossas falhas, são a forma com que a gente coloca no mercado rapidamente e consegue aí corrigir rapidamente. Agora, se eu demoro para corrigir, se eu vou pensar no produto ou no serviço perfeito, isso vai demorar muito tempo. A causa de tudo isso é desconhecer muitas vezes essa metodologia que é do produto mínimo viável. É aquilo que você precisa entregar para o mercado, onde o cliente aceita passar por esse ponto e ele sabe que muitas vezes, ou você comunica a ele muitas vezes, que é uma primeira versão apenas. E aí você vai conseguir melhorar isso de acordo com o que ele disser para a gente. Bom, então esse é o conceito do mínimo produto viável que a gente chama de MVP. Quando você não conhece algumas práticas, alguns conceitos, isso gera medo na gente. O medo sempre está associado à falta de conhecimento. A partir do momento que você entende que existem essas ferramentas, que elas servem exatamente para isso, você passa de deixar ter um medo em excesso, aquele medo paralisante dentro do nosso dia a dia. Então busque conhecimento, busque entender. A gente está colocando um monte de conteúdo aqui para poder te ajudar o quanto antes, tá bom? E aí usar canais inadequados também faz com que a gente não consiga validar esse conceito, validar esse novo produto, esse novo serviço. O que você precisa? Você precisa ter contato direto com o cliente. Muitas vezes você quer fazer uma pesquisa. A pesquisa muitas vezes ela não diz muita coisa do que o cliente está precisando, porque ali é uma pesquisa, vai sair número quantitativo, isso não serve para a gente. A gente tem que aprofundar o que de fato há de necessidade no nosso cliente. E aí a melhor ferramenta, o melhor canal, muitas vezes é uma entrevista, é um bate-papo, é um olho no olho, é você observar a compra do seu cliente, observar o dia a dia do seu cliente. Então, tudo isso é importante dentro dessa lógica que a gente vem passando aqui para você. Tá bom? Quais são as consequências de a gente não validar? Atraso no lançamento, eu fico adiando, eu fico buscando a perfeição e muitos produtos e serviços já morreram por essa busca excessiva
pela perfeição. Isso não existe. O produto ele vai sempre sofrer modificações. Quer um exemplo? Olha só, veja os aplicativos. Eles sofrem atualizações frequentemente, porque eles conseguem comunicar rapidamente com o cliente e conseguem identificar onde é que pode ser melhorado. Eles vão lançando as novas versões. Assim é o computador, assim é o carro, assim é um monte de outras coisas que está no teu dia a dia e você acaba não enxergando essa prática. Outra consequência de não colocar, né, essa validação quanto antes é você aumenta, existe um aumento de custos sem feedback, porque quando você não tem feedback, você acaba fazendo coisas que não necessariamente são para resolver problemas do seu cliente. E aí você vai fazendo coisas que não fazem o menor sentido, gastando dinheiro de forma desnecessária. Fechando, né, produtos desconectados aí com as necessidades de fato do mercado, com a falta de contato com o cliente, gera essa criação de produtos que não fazem o menor sentido ou mesmo serviço. Solução para tudo isso: crie essa mentalidade de fazer o MVP, de você lançar de forma imediata o produto mínimo viável, de que forma que o cliente consiga testar e te trazer soluções, consiga te trazer feedback o quanto antes para os seus negócios, para esse produto que você está lançando. Outro ponto importante é testar sempre com o público-alvo, testa sempre com o público-alvo, para você ter de fato a lógica do qual ele está passando, porque não adianta nada você testar com pessoas que não são o seu cliente. O que vai acontecer? As pessoas vão dizer que está certo, ou elas não vão nem usar direito, ou elas não vão usar de forma apropriada. Então, se a pessoa não está testando, se ela não está conseguindo te trazer feedback, ela não é seu cliente. Então, tenta sempre colocar novos produtos, novos serviços para serem testados com o seu público-alvo. Outro ponto importante é você ajustar e ir melhorando. Você, obviamente, não vai acertar de primeira, então você pega essas informações, ajusta e vai melhorando constantemente. É melhoria contínua dentro do nosso conceito, com base principalmente no feedback. Isso vai te ajudar muito, isso vai deixar o teu cliente satisfeito, porque ele está percebendo que você está se interessando por ele. Certo? É um paradigma muito grande. Ah, mas e se o meu cliente não gostar? Você diz para ele que é um teste. E ele vai falar, poxa, que legal, eu estou participando desse teste. E se for o caso, e se tiver alguma coisa de prejuízo, eu te dou uma dica. Vamos imaginar que ele não gostou, que ele ficou chateado, que ele pagou pelo teu serviço, mas ele não gostou. Então, na próxima, você dá um desconto para ele, porque ele vai continuar sendo seu fã dessa forma, ele vai continuar sendo seu cliente e ele vai te ajudar muito mais do que você imagina. Outro ponto importante é revalidar isso constantemente. Não acredite que é apenas um ciclo isso. Você vai ter que girar vários ciclos para poder ir avançando aí na história, fazendo a sua empresa perpetuar ao longo de toda a história que você imagina que ela possa ter. Então é você se adaptando o tempo todo, é você entendendo onde você pode entrar, onde você pode trazer novas melhorias, onde você pode trazer novas disrupções, quem sabe, mas ouvindo o seu cliente constantemente e verificando se não existe outras oportunidades que ele sinta que você possa ajudá-lo. Quais são os benefícios de tudo isso? Você vai reduzir riscos, você minimiza riscos quando você faz isso, porque a chance de dar certo algo é muito grande, porque você está ouvindo o seu cliente e está fazendo o que ele de fato deseja. Outro ponto é economia de recursos. A gente não tem recursos, né, sobrando, então a gente precisa de fato atuar dentro daquilo que é necessário para o nosso cliente e não aquilo que a gente acredita que seja necessário. Existe um abismo gigantesco entre o que você acha e o que o cliente de fato necessita. Então pensa sempre nisso, né? Outro benefício são produtos de fato alinhados com as necessidades do mercado. A chance de compra, a chance de aumentar o mercado, a chance de você ter resultados é muito maior do que a que você vem praticando hoje. Não, olha só, e quando você lança algo no mercado novo, é muito maior a chance de dar certo. E aí você ter resultados muito melhores. Conclusão, sucesso é fazer o que o cliente quer e não o que você acha que ele quer. Então não é mais criar para o cliente, é criar com o cliente. Esse é o grande sucesso, essa é a grande chave do negócio, é você sair desse formato de acreditar que é só você que cria as coisas, que é só a sua opinião, que é só suas ideias. Não, você cria com o cliente, ouvindo o cliente, se aproximando do cliente. Eu sei que é difícil muitas vezes, porque você fica com medo de achar que o cliente vai já reclamar, já vai colocar um monte de imposições, mas as empresas que mais crescem, as empresas que mais têm resultados, elas crescem com o cliente.
O cliente, ele é o grande centro do teu negócio. Sem ele, as coisas não acontecem. Então você tem que valorizar, você tem que ouvi-lo, você tem que trazer para dentro do processo, para desenvolver novas soluções, para desenvolver novos produtos e novos serviços, ok? Essa é a grande sacada para poder te ajudar aí no crescimento constante do seu negócio. Lição de casa é você analisar todos os pontos que foram falados aqui, ou aquilo que se encaixa, aquilo que precisa ser feito, aquilo que você já pratica, aquilo que você não pratica, que ações você vai ter em ambos os casos. Você vai definir todas as ações, você vai planejar essas ações, ou seja, você vai colocar prazo, você vai colocar prioridade e você vai colocar responsáveis. E aí você tem um plano para você poder executar. Tendo o plano para executar é ação, não é plano de ação, é plano e ação. Tá certo? Se você tiver dúvida, é só mandar mensagem pra gente que eu vou estar te respondendo com muita certeza, tá? E olha só, se você precisar de uma ajuda, a gente tem uma mentoria aqui, onde a gente consegue te ajudar fortemente. Já tem vários mentorandos nossos aqui que vêm tendo resultados de dobrar o faturamento, de eliminar desperdício, aumentar dinheiro em caixa. Esse é o nosso propósito para poder te ajudar. A gente acelera todo esse processo que a gente falou aqui e vários outros dentro dessa nossa mentoria. A gente dá aí um banho de loja na sua empresa para você de fato poder melhorar aí os seus negócios. A gente precisa fazer um diagnóstico, eu preciso marcar, preciso entender o seu negócio e a gente vai te apresentar uma proposta para saber se você está começando, se você já está no meio, se você já está avançado e aí, com certeza poder te ajudar de forma muito melhor, tá bom? Manda uma mensagem que a gente agenda aqui o nosso diagnóstico. E se você gostou do nosso conteúdo, você curte, você compartilha para ajudar outras pessoas, para ajudar a gente também, mas basicamente chegar esse conteúdo ao maior número de pessoas. Eu te espero nos próximos vídeos, nas nossas mentorias. Eu quero te agradecer. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.